Fala, jovens gafanhotos! Voltamos com mais uma videoaula do Pensa Logo Insisto e hoje, para variar, vamos falar um pouco de biologia. Nós vamos falar de que hoje? Nós vamos falar de bactérias, morfologia, como que ela reproduz, tudo sobre bactérias. Bom, para começar a falar de bactérias, eu vou falar um pouco do reino. A bactéria, ela é enquadrada no reino Monera. Dentre os outros reinos, uma característica muito fundamental no reino Monera, que só as bactérias fazem parte, é que elas são procariontes. O que é ser procarionte? Ela é procarionte porque ela não tem carioteca, um invólucro que envolve o núcleo. Então o núcleo fica no hialoplasma, ele fica solto. Bom, a bactéria, assim como os outros seres vivos, ela tem alguns tipos de organelas. Dentro de suas células, existem algumas organelas. Algumas até que nós temos. Por exemplo, as bactérias têm ribossomos, são grânulos que servem para produzir proteína. Então, o mesmo processo que que acontece no ser humano, acontece na bactéria. A síntese proteica é da mesma forma. Ela também tem o DNA dela. Algumas bactérias são de DNA, outras de RNA, fita simples ou fita dupla. O hialoplasma também é a mesma coisa, tem alguns sais nele, aquele líquido que fica dentro da célula da bactéria. A bactéria também tem plasmídio. O que é o plasmídio? Ele é um DNA circular, tirando o DNA normal, tem um DNA circular que tem algumas características da bactéria. São alguns genes que dão algumas características da bactéria. Não características essenciais à vida dela, que sem eles ela morreria, mas algumas importantes características da bactéria. Tem a membrana plasmática, muito importante também, que assim como a do ser humano, ela é responsável por deixar ou não deixar entrar alguma substância ou sair. A parede celular da bactéria, ela é constituída por peptídeo-glicano. Peptídeo-glicanos são associações de peptídeos, que são proteínas, com os glicanos, que são açúcares, são carboidratos. O reino Monera, as bactérias, elas são especiais também porque na bactéria não existem mitocôndrias, e nos seres humanos e nos outros animais é responsável por produção de energia. Bom, a constituição básica da bactéria é essa. Cada bactéria tem uma forma diferente para a sua função, o que ela faz no meio e para sobreviver. Nós temos a forma de bacilo. A forma de bacilo é tipo um tubo. Ela normalmente está presente naqueles de iogurte, Yakult, aqueles negócios. Elas fazem fermentação, isso a gente vai falar em outro vídeo. Temos piroqueta, que ela é quase tipo uma corda, uma cobrinha, e ela tem várias funções também. O vibrião, ela tem uma cauda, e essa cauda ajuda na movimentação e outras coisas, principalmente a movimentação. Temos o espirilo, que é em forma de espira, o próprio nome já diz. E o copo, que é formado de uma bolinha, é redondinho. Cada um, como eu já disse, tem uma função. Depende do meio onde ele está e depende para que ele serve. Temos associações também entre bactérias, entre células de bactérias. Como vocês podem ver na imagem que a gente vai colocar aqui, quando nós temos dois cocos, chamamos de diplococos. Quando são quatro, são tétrades. Quando são uma fileira, eles estão enfileirados, streptococos. Quando é que nem um cachinho de uva, eles estão vai diminuindo, é estafilococos. E quando forma um cubo, se chama sarcina. Isso aí, como eu disse, é para fortalecer a bactéria e para ajudar no que ela está fazendo, a função que ela tem no meio. Bom, as bactérias, como nós sabemos, elas estão em todos os lugares, desde dentro da gente mesmo, como no leite, em várias coisas. A bactéria pode assumir o formato de um esporo. O que é um esporo? O esporo é a forma resistente da bactéria. Ela fica ali esperando condições favoráveis para se desenvolver, como temperatura, pH. Então por isso que as bactérias dominaram o universo, porque elas estão em todos os lugares e nas mais diversas condições climáticas e tudo mais. Bom, as bactérias se movimentam através de flagelo, que são perninhas que fazem elas se locomoverem. As bactérias também podem ser imóveis também, como no caso dos esporos, elas são imóveis. A nutrição das bactérias, elas podem ser heterótrofas ou autótrofas. O que é isso? Heterótrofo é quando a bactéria ela pega alimento de outro lugar, ela não produz seu próprio alimento. E ela pode ser autótrofa também, produzindo seu próprio alimento. Existem dois modos dela produzir seu próprio alimento. Pode ser a fotossíntese, com a fotossíntese, que ela necessita da luz, ou pode ser como a quimiossíntese, que ela vai fazer alguns processos químicos e ela não vai
necessitar diretamente da luz. Dessa forma, ela pode produzir o seu próprio alimento. Essas bactérias que produzem o seu próprio alimento são chamadas também de cianobactérias ou algas azuis. Nós temos também como funciona a reprodução das bactérias. Temos bactérias que se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Quando é assexuada, é que ela não troca material genético. E a gente vai chamar de sexuada quando há troca de material genético, seja ela da forma que for. Assexuada, ela se divide por cisparidade. Temos uma célula, uma bactéria. Essa bactéria começa a dividir seu DNA e dela surgem duas bactérias. E esse é um processo muito rápido. Quando se você assistir vídeos na internet, alguma coisa assim, tem muitos vídeos assim e mostram que é muito rápido a reprodução. Por isso as bactérias também têm uma forte resistência, elas se transformam em muitos. Só que isso é ruim em muitas partes para elas. Por quê? Porque a não variabilidade genética as torna frágeis. Isso é bom por um lado e ruim por outro lado. O lado ruim é que elas são iguais, idênticas geneticamente. Não tendo variabilidade genética, se tiver um químico que mate uma bactéria, vai matar todas. Por quê? Porque elas são iguais. E tem um lado bom também. O lado bom é que a reprodução é muito rápida. Então ela pode se espalhar muito rapidamente. Então por isso que temos bacterioses, temos vários desses problemas que elas causam, que são espalhados assim, muito rápido. Temos a reprodução sexuada. A reprodução sexuada tem 3 formas dela se reproduzir. Temos a primeira, que é o primeiro tipo de forma de reprodução sexual da bactéria, é a conjugação. O que acontece na conjugação? A bactéria, ela produz uma nova fita de DNA para passar para outra bactéria. Então elas trocam material genético. É bom porque ela troca material genético, ela fica mais resistente, e é ruim porque demora um pouco mais. Só que mesmo assim essas bactérias fazem esse tipo. Outro tipo é a transformação. O que acontece na transformação? Essa bactéria está no meio, tem uma bactéria morta, uma bactéria que está em decomposição. Essa bactéria vai e absorve esse material genético que está no meio. É como se ela sugasse o material. Como se ela absorve mesmo aquele material que está no meio ali da bactéria que já morreu. Temos a outra que é a transdução. Quando um vírus ou um bacteriófago, outro bacteriófago ou um vírus bacteriófago, ele vai e infecta uma bactéria, tirando assim uma parte do material genético. Quando ele vai infectar outra, ele leva e libera esse material genético, fazendo que a bactéria faça uma reprodução sexuada. Lembrando que sexuada não precisa ter contato nem nada, tem que ser troca de material genético. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações das bactérias em todas as áreas. Bom, como nós sabemos, bactérias estão dentro de nós mesmos. Algumas bactérias são importantes, como as bactérias que estão no nosso intestino, produzem vitamina K, que é responsável pela coagulação sanguínea, como nós vimos nas outras videoaulas. Nós temos outras bactérias também que são responsáveis por farmacologia, ajuda na produção de remédios. Temos também no ramo alimentício, como o Yakult, na produção de leite, produção de cerveja, produção de pão. Como nós vimos, a bactéria pode ser aeróbia ou anaeróbia. Ela sendo anaeróbia, ela pode fazer fermentação. A fermentação, no caso, por exemplo, na produção de vinhos, é muito importante, pois a bactéria pode fazer fermentação alcoólica. O que é isso? Ela pega um açúcar e degrada o açúcar, liberando como produto álcool e gás carbônico. O gás carbônico evapora e fica o álcool, tanto na produção do vinho como na cerveja. A bactéria também pode ser usada como fermento biológico, liberando o álcool e o gás carbônico, faz a massa do pão crescer. Existem várias aplicações das bactérias. Hoje em dia, com a engenharia genética, podemos pegar genes de alguns vírus ou do próprio ser humano, introduzindo a bactéria, fazendo a bactéria virar uma escrava, produzindo insulina, que é um hormônio muito importante para o ser humano, produzindo também o GH, que é o hormônio do crescimento, que é muito difícil de encontrar. Então, todas essas aplicações das bactérias fazem com que reduzam os custos farmacológicos para a produção de remédios e, no caso, de insulina e alguns hormônios. As bactérias também fazem algumas associações com as raízes para fixar o nitrogênio, que é muito importante para a produção de proteína para a própria planta. O que a bactéria faz? O nitrogênio, que é um dos compostos mais abundantes na atmosfera, a bactéria consegue pegar esse nitrogênio e transformar em amônio, que futuramente vai ser produzido proteínas e várias substâncias para a bactéria. O que a planta faz para a bactéria? A planta, através do processo de fotossíntese, pode fornecer glicose para a bactéria fazer o seu processo de respiração e viver tranquilamente. Mas nem tudo as bactérias são boas. As bactérias também são responsáveis por muitas doenças e algumas coisas ruins também, que o Estevam vai comentar um pouco. Além dessas coisas boas que as bactérias fazem, elas também têm processos muito ruins que atrapalham. Elas são parasitas, podem causar doenças nos animais, no ser humano, podem atacar lavouras, destruir plantações em uma safra
safra inteira ela pode destruir, dependendo da bactéria. Tem que tomar muito cuidado com a bactéria, isso tem que ser muito estudado. E temos alguns métodos de combater. Quais métodos são esses? Os antibióticos. Os antibióticos são próprios para combate a bactérias. E como eu vou voltar àquela parte lá para explicar bem, a parte da reprodução assexuada. Quando eu tenho uma bactéria que se reproduz assexuadamente, vamos imaginar que tem uma bactéria na nossa garganta, que é muito comum, infecção de garganta. E ela se reproduz assexuadamente. Você toma um antibiótico. Só que as pessoas tomam os antibióticos desreguladamente, elas não têm aquele padrão. Então elas vão matar um pouco daquelas bactérias. E algumas mais resistentes vão ficar ali e vão se reproduzir, transformando em outras mais resistentes, porque a gente lembra que a bactéria ela se transforma em duas iguais a ela. Então por isso que tem que tomar os antibióticos direito e até o final. Isso é causa de muitas doenças. Bom, no próximo vídeo, esse vídeo chegou ao fim, no próximo vídeo nós vamos explicar as bacterioses, que são as doenças causadas pelas bactérias, as suas profilaxias, como é que se pega, os nomes. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí, compartilhe o vídeo, comente e até a próxima.